Igreja Missão Apacentar. Hoje a gente vai trabalhar com uma temática bastante envolvente e uma temática que passa despercebido nas nossas famílias, nas nossas vidas, e eu gostaria que você prestasse o máximo de atenção, porque nesse momento a gente vai precisar estar entronizando a presença do Espírito Santo de Deus, alinhado com o propósito do Senhor, com a nossa mente cativamente de Cristo e completamente voltados para o trono da graça, para receber a abundante bênção do Senhor. Então vamos iniciar orando pelas nossas famílias, pelas nossas vidas. Aqui estamos com a filha mais nova, a biológica, a Keren, porque tem tudo a ver com o que a gente vai ministrar hoje e envolve as nossas famílias. Então, quero orar pela vida de cada um de vocês que vão participar, tanto nesse momento como depois, inclusive pelo canal do YouTube. Igreja Missão Apacentar. Então, você pode acessar lá a Igreja Missão Apacentar no canal do YouTube e ver todas as nossas ministrações. Pai, em nome de Jesus, guarda a nossa família nesse momento, as nossas mentes, protege todas as nossas crianças, livra do mal, do maligno, das setas, da investida, de toda violência, de todo acidente. Guarda o nosso lar, a nossa casa, guarda cada um de nós nesse momento, Senhor. Cai por terra toda a retaliação das trevas. Nós desligamos toda a ação do diabo sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias nesse momento como igreja, na autoridade e poder que há no nome de Jesus. Nós como igreja nos reunimos nessa hora para nos humilharmos na Tua presença, Senhor, e te pedir perdão pelos nossos pecados, que a Tua palavra hoje seja poderosa e libertadora, curadora para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos ouvir o louvor? Canta aí com a gente. Abençoe seus filhos agora, seus filhos espirituais, ore pela vida deles, aproveite esse momento que o louvor está tocando, louvor bonito, filho meu de diante do trono. Senhor, abençoe a sua descendência agora, impõe a mão sobre a cabeça dos teus filhos, das tuas filhas, abençoe a tua descendência, a tua semente, ore por cada um deles, ore por eles, ore por elas, ore por eles, pelas gerações que virão depois de ti, para ser uma bênção. Glória a Deus. Abençoe a sua família, abençoe seus filhos, suas filhas, tanto espirituais quanto biológicas nesse momento. Põe a mão sobre eles, abençoe, libere palavras de bênção sobre a sua descendência, em nome de Jesus.
a paz para as irmãs agora, para o papai poder continuar. Dê a paz do Senhor. Vá para aqui. Solta um beijo aí para os irmãos em Cristo. A paz do Senhor para vocês. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, oramos para que Tu possas agora fazer com que a nossa mente ela seja renovada, restaurada, que a nossa mente ela venha se alinhar com os propósitos desses dias e que tudo que for do inimigo caia por terra desde já nas nossas vidas. Oh Senhor, vem neste lugar, vem nas nossas vidas, derrama a Tua graça, manifesta a Tua glória graciosa no nosso meio, libertando, curando, transformando. Enquanto o louvor vai tocando, você vai fazendo um convite, vai convidando outras pessoas para participarem e ao mesmo tempo vai orando. Você que ainda não teve filho, não teve filha, biológico, mas já tem filhos espirituais, ore por eles. Ore por aqueles que ainda vão nascer, que vêm de Ti, aqueles que Deus vai enviar para ser os seus filhos espirituais também. Então comece a orar nesse momento enquanto o louvor está tocando. Descendência saberá que eu vivi por fé, não de aparência, e tudo que o Senhor me entregou foi para honrar a minha obediência. A bênção do Senhor marcou a minha geração. Glória a Deus. E eu não pude ver, os meus filhos verão. Amém, nós cremos nisso. Libere a palavra de bênção sobre os seus filhos, sobre as suas filhas. Ore por cada um deles agora. Inclua seus filhos e suas filhas espirituais, aqueles que Deus tem enviado. Porque Deus faz o órfão viver em família. Deus levanta a autoridade espiritual para que não haja órfãos espirituais. Vivi sempre em sua dependência e o meu tudo no altar eu entregava. A minha descendência saberá. Glória a Deus. Nesse momento eu gostaria que, se possível, se você puder, abra a vossa Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 23. Caso não possa, preste bastante atenção e fique ligado para que você não perca nada a respeito da palavra. Amém? Então hoje nós vamos trabalhar com a destronação do espírito de Moloque. 2 Reis, capítulo 23, no versículo de número 10, assim diz a palavra para nós do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra aberta, ela é o Teu poder para aquele que crê. Nós cremos na Tua palavra nesse momento, como pessoas, como família, como igreja. Então que se cumpra os Teus propósitos em nós, em cada um de nós, em nome de Jesus. 2 Reis 23:10 diz assim: também deitou abaixo o altar erigido a Tofete no vale de Ben-Rinom, de forma a que nunca mais ninguém ali pudesse oferecer em holocausto o seu filho ou filha como sacrifício a Moloque. Esse é o versículo de um contexto do rei Josias renovando a aliança. Ele assume o reinado e, ainda novo, ele começa
a fazer algumas mudanças. Ainda no início do reinado, ele começa a fazer algumas mudanças necessárias e que estão aliançadas com a verdade da palavra de Deus. Ele retoma essa aliança com o único e verdadeiro Deus e ele vai destruindo, desfazendo, ele vai profanando, ele vai quebrando todos os altares idólatras, vai retirando os sacerdotes que não eram sacerdotes espirituais de Deus, vai limpando toda uma cidade da feitiçaria, das magias, dos espiritismos, vai limpando todos os lugares, inclusive o templo do Senhor, de toda vergonha, de toda corrupção. Ele vai fazendo uma reforma novamente para poder consagrar o reino todo ao único e verdadeiro Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. E quando chega então em 2 Reis 23:10, diz que o rei Josias, ele deitou abaixo, ele destruiu, algumas traduções profanou, quer dizer, ele não respeitou de maneira nenhuma os ídolos, os deuses estranhos que não estavam ali conforme a vontade plena de um Deus único e verdadeiro. Então ele quebra todos os altares idólatras. E esse altar que estava erigido em Tofete, no vale de Ben-Rinom, para que nenhum dos filhos do povo de Israel, ninguém que fizesse parte da descendência de Israel, viesse a ser sacrificado como uma oferta queimada, como um presente doloroso, como uma oferenda ao Deus chamado Moloque, o Deus pagão, Deus dos povos daquela região, principalmente os amonitas. Então a gente tem algumas palavras importantes nesse momento. Primeiro é a gente saber o que é Tofete. Tofete ele vem do hebraico que chama Tof, que significa um tambor, porque os gritos das crianças que eram sacrificadas ali pelos sacerdotes de Moloque eram abafados pelo ruído dos instrumentos musicais, que eram tambores fortes, aquela batida forte de tambores, para que as crianças ficassem com os gritos, com os choros abafados por esse som e os pais não percebessem, ou a população não percebesse o quanto era abominável, o quanto era um sacrifício horrendo, o quanto era terrível queimar aquelas crianças, principalmente no fogo. E também vem da origem Tofete da palavra Taf. Antes era Tof, agora é Taf também, que significa queimar, um lugar de chama. Interessante que essa palavra Tofete passou a se comportar, a representar naquela época um local de punição. E outra palavra importante é Rinom. Esse vale era situado no sudoeste de Jerusalém, entre a estrada que ia de Belém até o Mar Morto. Nessa divisa de Judá e Benjamim, conforme Josué capítulo 15, versículo 8, a gente percebe que tem uma palavra aí, Gen-Rinom, que é esse vale de Rinom, derivado da palavra Gena, que quer dizer vale de Rinom. E esse Gena aparece 12 vezes também no Novo Testamento e é traduzido como inferno. Tanto é que Jesus fala sobre isso em Mateus 5:22 e ele refere e faz a comparação, ele faz a apologia desse vale de Rinom, que era o local que as crianças eram queimadas, as pessoas eram sacrificadas no fogo, que aconteceu essas matanças, que aconteceu essa abominação a Deus, e Jesus faz essa apologia, ele faz essa comparação desse vale que estava pegando fogo, um local que está queimando sem parar, com inferno. E a terceira palavra importante que surge aí é a palavra Moloque. Essa palavra, ela significa Deus dos filhos de Amon, uma etnia de Canaã, que era aqueles povos da Península Arábica e da região do Oriente Médio.
No hebraico, o significado de Moloque é rei. É rei, mas existe um rei dos reis, o Senhor dos senhores, chamado Jesus Cristo, acima de todos os outros reis poderosos e líderes, porque o reino dele é sempre eterno e não tem fim, é de eternidade em eternidade. Esse rei chamado Moloque, ele aparece com outros nomes na Bíblia, como Malcã, em Sofonias capítulo 1, versículo 5, também aparece como Milcom em 1 Reis 11:5. E esse ídolo, ele surge num grupo de pessoas que eram a nação amonita. E a gente vê que os filhos de Ló, um desses filhos de Ló, é o nome Amim, Ben-Ramim. Então, o que acontece? Todo mundo sabe a situação ali dessa descendência através de um incesto das filhas de Ló com ele. Elas embriagam Ló, tá certo? E dentro da caverna, a filha mais velha tem a ideia de não deixar o pai sem descendência, porque tinham perdido a família quando os anjos do Senhor retiram eles daquelas campinas de Sodoma e Gomorra e começa a queimar tudo e a destruir, destrói por completo. É aquela história da mulher de Ló que olha para trás, vira estátua de sal, os genros que não querem ir, não se convertem, enfim, fica somente Ló e as duas filhas. A mais velha, que tem essa ideia, e ela tem a incestia com o pai, e ela gera um filho, e esse filho tem origem à nação de Moabe, ela é a primogênita, e a filha mais nova gera os amonitas. Então, através do incesto, da imoralidade sexual, da perversão sexual, através da corrupção moral, surge uma nação que ela é dentro da caverna. Um local escuro, sombrio, um local de embriaguez, porque Ló ficou embriagado, um local de trevas, um local muito ruim. E desse povo, esse Deus que surge desse povo, é por causa disso. Então a gente vai ter agora a imoralidade com a corrupção humana associada com questões de entorpecimento, embriaguez, drogas. E esse povo ele se torna um povo muito violento, um povo que conquista os territórios através de muita violência, através de filhos com bastardia, e inclusive com pessoas altamente violentas e revoltadas. E então a gente já vai construindo esse trajeto aí para a gente saber quem era essa nação amonita que vem dessa prática idólatra, surge dessa brecha idólatra, dessa vergonha abominável ao Senhor, associado com a imoralidade por causa da incestia entre a filha mais nova e Ló. E essa adoração de Moloque acontecia com sacerdotes, sacerdotisas sexuais, e os atos sexuais ilícitos aconteciam onde Deus não concordava com isso. Tem diversas passagens na Bíblia que relatam que os amonitas e os moabitas não herdariam, não teriam herança com o Senhor, não teriam herança para o templo, não poderiam adentrar no templo, não poderiam receber a bênção de Deus. E inclusive acontece aquela situação que você já conhece, que eles ficam com tanto medo da proximidade de quando vai passando para poder chegar nas campinas de Moabe, que eles contratam Balaão, o falso profeta, para poder amaldiçoar, e Deus transforma tudo aquilo em bênção. Então é tudo ali naquela região que acontece toda essa situação. E essas crianças eram jogadas numa cavidade da estátua, que ficava com as mãos abertas, uma estátua geralmente de bronze, talvez de ferro, mas a maioria era de bronze, para que pudesse esquentar bastante.
A cavidade abdominal era aberta, como se fosse algo para se colocar dentro, e os braços estendidos para receber o sacrifício da criança. Era esquentado essa estátua, quando a criança caía, ela já começava a queimar, e essa própria mão que recebia era numa posição de descida para que a criança pudesse ser queimada viva, e ela era consumida viva no fogo. E trazendo para os dias de hoje, existem ainda culturas, inclusive religiosas, que tem muitos sacrifícios de criança, né? Possa ser que não seja queimado, mas existe sacrifício. Ora vai, ora vem, a gente ouve falando sobre sacrifício de crianças, com morte de crianças que foram sacrificadas para obras de magia negra, culturas africanas, de povos africanos que enterram vivas crianças, que ofertam inclusive os primogênitos. Então a gente vê isso acontecendo ainda no mundo, não exatamente queimando, mas de outras maneiras e formas. E eu vou trazer e linkar essas situações para que a gente preste atenção, porque o espírito de Moloque ele ainda continua nos dias de hoje disfarçado ou com uma aparência que não é percebida, mas vai gerando algumas oferendas e ele vai pegando isso. Interessante que essas famílias ofertavam os primogênitos quando eles queriam prosperar, quando eles queriam ter riquezas, quando eles queriam adquirir bens materiais, e a nação concordava com essas situações, porque o Moloque, era relacionado com aquele Deus que vencia a guerra. Então era aquele Deus da violência, de guerra, de batalha, de conflito, e que poderia vencer as guerras e trazer bem-estar através das riquezas adquiridas de outras nações com ele. Então, se adorasse a ele, acontecia isso. E quando a gente coloca isso nos dias de hoje, a gente percebe que ele ainda está vivo, esse espírito de Moloque, que nada mais é do que a corrupção para poder usurpar o direito do outro e privar o outro de alguma coisa através de uma opressão, de um autoritarismo, através de uma capacidade de violência para poder furtar, roubar, retirar o que é do outro, e práticas de pornografia, práticas de imoralidade sexual como incesto, prostituição, adultério, fornicação e outras práticas terríveis, perversas com o sexo, porque esses sacerdotes e essas sacerdotisas praticavam esses tipos de vergonha à palavra de Deus, e nesses sacrifícios que envolvia inclusive bebidas alcoólicas e drogas, faziam com que essas crianças sejam ou eram ofertadas a Moloque. E trazendo isso para a realidade de hoje, a gente percebe que muitas pessoas elas têm ido buscar esse bem-estar, esse sucesso, esse status, essa posição, e em busca de riquezas, de bens materiais. Não que não seja bom, não que não seja lícito ter algumas riquezas, alguns bens, quando provém de Deus com uma prosperidade saudável, quando Deus abençoa para que isso seja multiplicado para outras vidas, porque é melhor nós darmos do que recebermos. Então, quando a gente para observar toda a composição do mundo atualmente, em todos os segmentos, inclusive principalmente nas questões relacionadas com religião, política, economia, sociedade, a gente percebe que esse espírito de Moloque ele ainda continua instalado, fazendo com que muitas vidas sejam sacrificadas. O interessante é que os amonitas eles oprimiram os israelitas durante 18 anos. Então 18 vai falar sobre toda a fase de personalidade, de formação de personalidade da criança, e também aquela identidade em caráter de que a criança sai de 0 até 18 anos. Então é muito importante que a gente possa observar isso e fazer a conexão espiritual do que Deus estava ou está mostrando para a gente na Bíblia com a realidade de hoje. E não é diferente a gente ver muitos pais sacrificando a vida dos filhos
não mais queimando, não matando, mas destruindo a possibilidade daqueles filhos caminharem e seguir o caminho do Senhor por uma série de situações. E aí vem as questões de crise. Então, quando chegam crises financeiras, quando chegam doenças, pestes, acontecia naquela época o aumento de sacrifício, chegando até a mais de ter 300 crianças por sacrifício para que o deus Moloque pudesse sanar a situação. E toda vez que a gente enfrenta, ou as pessoas, ou o mundo está enfrentando crise, inclusive financeira, ou por pestes, por doenças, essa solicitação de Moloque para sacrifício das crianças, sacrifício da descendência, ela é maior. Perceba que o mercado ele vai fazer com que se tenha um desgaste e seja necessário se criar possibilidade de não passar necessidades. Então, muitas vezes os pais vão deixar os filhos à mercê de uma mídia, à mercê de redes sociais, à mercê de uma formação não espiritual para poder alcançar algo, conquistar algo. E nesse frenesi de correr atrás de todos os 4 cantos do mundo, buscando o melhor bem-estar, buscando a melhor satisfação das suas próprias necessidades e desejos, fazendo com que haja uma busca de uma prosperidade, principalmente financeira, que era o que acontecia com os sacrifícios, e, inclusive, com os pactos relacionados com sexo. Então a gente vê uma pornografia aí deliberada na mídia, deliberada nas redes sociais, uma pornografia que faz com que as pessoas tenham as mentes traumatizadas, cheias de lacunas na alma, cheias de situações onde os dados científicos são apavorantes em relação a isso, mostrando o quanto a sociedade ela é corrompida pela imoralidade sexual, e a gente tem dados aí científicos que corroboram e demonstram que, inclusive, nas culturas religiosas, independente da religião, mais em algumas, menos em outras, também as pessoas estão presas pela pornografia. Então, como nós somos cristãos e muitos de nós vimos do mundo, trazemos algumas situações que são do mundo e precisamos, então, entregar completamente a nossa vida ao Senhor para que Ele possa ser o verdadeiro Deus e Moloque ser destronado das nossas vidas, da nossa família, da nossa descendência, da nossa nação, em um nome e para a glória de Jesus Cristo. E é lógico que Deus proibiu completamente a adoração a Moloque, especialmente o sacrifício de crianças. A gente pode observar como algo moral, né, dentro da lei moral, que está em Levítico capítulo 20, no versículo de 2 a 5. E é claro que a gente não pode pegar aquela situação de Isaac ou Jefté como um argumento para trás sacrifícios, porque imagine que a situação de Isaac se tratava de uma prova, Deus tinha colocado Abraão na prova, trazendo ele, inclusive, da influência dessa cultura, para poder mostrar que Deus verdadeiro não exigia sacrifício de pessoas, não gosta da morte de ninguém, muito menos de crianças. Então Deus faz essa prova com Abraão para mostrar que ele é um Deus de bondade, amoroso, gracioso, bom, um pai zeloso, cuidador, e a gente vai ouvir essa história lá desse senhorio de Cristo através da provisão dos recursos para Abraão em Gênesis no capítulo número 22. E falando de Jefté, Jefté era um homem que tinha um zelo extremista e piedoso pelo Senhor Deus, mas ele não tinha conhecimento de causa em relação a se envolver com Deus para ele saber que ele não precisava ofertar a descendência dele, a filha, para nada. E ele acabou seguindo a cultura pagã que influenciou. Você vê que acontecem situações completamente dessa forma, e se a gente, como pais espirituais, pais biológicos, não ficarmos atentos, a gente vai querer conquistar riquezas, querer conquistar prazeres, sentir bem, querer que a gente tenha um ambiente seguro, confortável, luxuoso,
ir atrás de posses, de benefícios e corre a vida toda trabalhando sem parar para poder ir em relação a isso e fica vulnerável com a brecha para a imoralidade sexual, muitos casamentos desfeitos através de adultério, muitos divórcios acontecem, inclusive no tempo de pandemia, no tempo de crise, a gente percebe isso, aumento da violência, porque nesses tempos de pandemia, como eu falei, em tempo de crise, Moloque vai pedir sacrifícios. E os sacrifícios que acontecem são os seguintes: deixar a criança de lado, ofertar essa criança para ele, que significa não ensinar a criança o caminho que deve andar e manter ela na presença de Deus, fazendo com que saia o foco das questões espirituais relacionadas com Jesus Cristo, com Deus verdadeiro, e deixando essas crianças à mercê, deixando essas crianças à parte, fora de todo o contexto espiritual, para elas ficarem vulneráveis com entretenimentos, com as paixões do mundo, com a corrupção, com a imoralidade, com a idolatria e com toda sorte ou azar, melhor dizendo, de rebelião contra Deus por causa dessas coisas. E nessa agonia de correr para um lado para o outro, nessa aflição do dia a dia, nessa preocupação, a pessoa não descansa e ela acaba sacrificando, inclusive e principalmente, a descendência, a semente, a geração. E o nosso Deus é um Deus de geração, porque na palavra dele em Deuteronômio diz que esses amonitas não herdariam o reino de Deus, não fariam parte do povo de Deus até a 4ª geração, mas aqueles que creem, estão presentes em obediência, em busca de santidade, em temor ao Senhor, seriam milhares de gerações abençoadas. Olha que situação, a gente precisa estar atento com essas coisas, queridos, porque pode acontecer muitas situações onde Moloque está pedindo sacrifício, e um desses sacrifícios, disfarçado de um sacrifício que não é queimando, mas é um sacrifício de sangue que acontecia e acontece ainda, são as situações ligadas com aborto. Então ele também é um Deus que requer o sacrifício de vida humana. Perceba que nesses tempos de pandemia surgiu muitas situações relacionadas com coisas terríveis às famílias, né? Incestos, violências sexuais, violências físicas, divórcios, quebra da hegemonia familiar, situações de conflitos entre pais e filhos, lembrando que esse povo amonita ele surge desse conflito terrível de um pai Ló embriagado e a filha mais nova que embriagou e fez com que surgisse um filho através dessa imoralidade sexual. Então, olha como essa nação surge e essas violências, essas solicitações de Moloque, elas são visíveis nos dias de hoje com situações de pedofilia, de morte, de violência, de filhos que não têm uma identidade completa e todo o azar relacionado com a família padrão e a família como o centro da vontade de Deus e uma família completamente com alguns padrões que não são bíblicos, fazendo com que isso seja uma afronta a Deus e ao Criador de todas as coisas, gerando mais doenças, gerando mais violência e muitas mortes. Isso aí é a história bíblica. Quando a gente vai pesquisar, que a gente vai estudar, a gente percebe. E Deus diz que esse vale de Rinom se tornaria em vale de matança, onde tinham pessoas que não seriam nem enterradas, e aquelas que fossem enterradas não teriam direito nem dos familiares passar pelo velório. Eu acho que tem alguma coisa que está conectando a essas situações do dia a dia que a gente tem visto na mídia, mas é só para refletir. E é lógico que vindo a apostasia dos homens, Salomão e Manassés desafiaram a Deus e incensaram a Moloque. O primeiro rei, que foi Salomão, ele levantou um altar idólatra na cidade santa, está em 1 Reis, no capítulo de número 11, ele se afastou completamente de Deus,
porque ele teve paixões sexuais pelas mulheres amonitas. E é certo que na lei estava dizendo que não deveria se envolver com esses tipos de mulheres, esse jugo desigual faria com que o coração daquele homem se corrompesse e deixasse o Senhor, e foi certamente o que aconteceu com Salomão, e logo a gente percebe que aconteceu coisas abomináveis a partir daí. E a gente vê Jeremias, ele profetizando duramente aos israelitas, principalmente aquele povo de Judá, por causa dessas práticas abomináveis, e a gente encontra isso no livro de Jeremias, no capítulo 7, no capítulo 19, falando que Deus abominava, odiava essa situação e que por isso ia sofrer consequências. No entanto, esse sacrifício às crianças, a Moloque, continua completamente, e os judeus eles vão para o exílio, eles vão ao cativeiro babilônico, está lá em Jeremias, no capítulo número 32, a gente consegue perceber esse cativeiro, e uma das causas desse cativeiro foi porque eles não deixaram, não eliminaram por completo esse sacrifício que acabava tendo diariamente, anualmente, a Moloque. E Moloque, ele tem uma tradução que pode se trazer a moleque. Talvez a linguística nossa, brasileira, a gramática vai dizer que Moloque é uma coisa e moleque é outra, mas é algo para a gente ficar atento quando se libera uma palavra falando sobre moleque. Moleque geralmente é aquela criança que ela é muito agitada, que ela não respeita as autoridades, e ela é um pouco abusada, ela é um pouco inquieta, violenta. Então tem tudo a ver com essas situações todas relacionadas com esses sacrifícios que aconteciam para esse tipo de Deus. Ainda que muitos não acreditem, a gente precisa ficar atento em relação a essas coisas. E é lógico que quando a gente relata tudo isso, eu fiz um apanhado hoje para ver se na próxima live de hoje a 8 a gente consegue detalhar essas situações relacionadas com Moloque, para que seja destronado completamente Moloque das nossas famílias. Por isso que eu coloquei aí, destronando Moloque. E o anúncio foi para destronar Moloque das nossas famílias, porque a gente primeiro entende a situação, a gente vai no contexto bíblico, a gente tem uma compreensão, aí a partir daí a gente vai orar e jejuar por essa causa, para que Deus mostre a cada uma família o que está fazendo e está deixando os filhos na mão ou nas mãos de um sacrifício ao ídolo chamado Moloque, em busca de bens materiais, em busca de prazer, de satisfação, de status, de conquistas, de poderios, porque ali era o Deus da vitória da guerra, ali era o Deus Moloque que fazia com que, através do sacrifício, principalmente dos primogênitos, as pessoas adquirissem riquezas. Esse era o ídolo que se apresentava naqueles tempos, que também tem se apresentado hoje com o mercado capitalista, onde as pessoas elas não podem ver anúncios e propagandas, que elas vão atrás de coisas novas, e esse mercado vai lançando produtos, vai lançando coisas, vai mostrando como é bom ter bem-estar, como é bom ter coisas boas, coisas novas, e essa ilusão, essa vaidade da vida faz com que a pessoa ela fique completamente presa em coisas que são efêmeras, passageiras, e deixando de lado uma vida eterna, uma vida espiritual em prol de uma, quem sabe, saúde e bem-estar, um conforto, uma segurança. E eu posso te dizer que tudo isso é falso. Uma falsa segurança, um falso conforto e um falso Deus se apresentando como algo muito bom. Então ele vem com essa conjuntura para os dias de hoje, no meio da sociedade, porque já era de outros povos. É lógico que esse Moloque, ele, a cada momento que ele vai passando por outras nações, ele vai mudando de nome.
Quemos para os filisteus, e aí você tem outras deusas e se apresenta em forma feminina como Astarote. A gente vai falar um pouco de Astarote na próxima live. E essa Astarote está muito relacionada com o hedonismo, né? Com os prazeres, principalmente prazeres através de drogas, através da sexualidade, através do sexo propriamente dito. A Astarote também ela vem com a representatividade de um ego extremo, como uma adoração a si mesmo. E é a personificação feminina que liga todo esse ambiente aí relacionado com esses ídolos, que Baal é o principal e ele vai se fragmentando, mas ele vai se subdividindo nessas categorias que a gente tem Moloque e Astarote, e hoje a gente está trabalhando com Moloque. E Moloque ele não deixa por menos quando se tem tempos de crise. Ele vai requerer oferendas para que tenha pactos, para que ele possa entrar nas gerações das famílias. E aquele que não tiver com discernimento espiritual, ele vai correr atrás de posses, através da teologia da prosperidade que invadiu o mundo cristão evangélico, tornando agora o evangelho de Jesus Cristo algo muito pesado e fazendo com que o mundo gospel ele seja algo assim muito bom para muitas plataformas dimensionar o ser humano para conquistas e posses. E é lógico que quando a gente olha todas essas riquezas, essas coisas, a gente percebe que no meio desse caos a gente viu que Deus escancarou e ele repudiou tudo isso, trazendo à tona inclusive as 3 principais religiões do Brasil, porque nas religiões africanas, descendência africana, já estava exposto desde o ano passado algumas situações de escândalo, mas Deus traz à tona nesses dias questões relacionadas. Quando eu falo dias, nesses 2 anos para cá, ele expõe as religiões, porque a salvação não é na religião, mas na palavra de Deus, em Cristo Jesus. E é lógico que estamos precisando de uma reforma no Evangelho de Jesus Cristo relacionado com os evangélicos, não no Evangelho da palavra, mas no posicionamento dos evangélicos de hoje, que antes protestavam por uma causa contrária a tudo que era idolatria. Depois eles ficaram calados, se tornaram evangélicos. Hoje eles já são simpatizantes gospel, ou quem sabe um outro nome que eu nem mais tenho conhecimento, e a gente vê falsas religiões surgindo com essas aparências inclusive de cristã, mas no fundo as perversões que estão no coração, as impurezas, as imundícias, a corrupção no coração faz com que isso tudo venha e a gente tenha discernimento daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Então se percebe o quê? Fama e poder, riquezas e imoralidade. E essa imoralidade está muito relacionada com as questões de perversões e corrupções. E essa imoralidade também sexual. E quando a gente une isso, a gente vê uma tríade: a idolatria, a imoralidade e a rebelião contra Deus. Uma idolatria que é um falso Deus. Então, a minha pergunta é: o que pode ser uma brecha de um ídolo? Porque se a gente abandona a nossa descendência em prol de conquistas financeiras e materiais, ainda que é importante ter dinheiro para comprar as coisas, mas esse mamon disfarçado, esse espírito do dinheiro que aprisiona a vida das pessoas e faz com que elas queiram cada vez mais e se apaixonem por essas coisas que elas podem ter, obter e comprar através do dinheiro, abre uma brecha para Moloque muito grande, porque os filhos ficam vulneráveis e achando, inclusive na formação, que podem comprar tudo, porque tem pessoas que pensam que podem comprar tudo por dinheiro. E tem coisas que não têm preço, tem coisas que têm valor, mas não têm preço. Então a gente precisa ficar muito atento com essas situações,
porque nessa busca frenética de conquistar alguma coisa, esse ídolo maligno ele se torna verdadeiro e é uma grande brecha para a gente ver filhos de crentes desviados do propósito, em drogas, envolvidos com violência, presos. E quando a gente chega nos presídios, por exemplo, nessa cidade aqui na qual eu moro, e a gente faz uma entrevista lá de capelania, a grande maioria já passou pelo Evangelho e está desviado do propósito de Deus. Muitos são filhos de pessoas crentes, porque não destronaram Moloque da sua família, querendo conquistar posições, cargos, querendo conquistar títulos, investindo mais tempo no ministério do que na família, investindo mais tempo no egoísmo, na vaidade e no orgulho, que são as brechas dos ídolos, e se envolvem com todo o azar de adultério, de profanação do santuário de Deus, com altar corrompido, envolvido com corrupção, politicagem, mentira, engano, envolvido com dinheiro ilícito, achando que está tudo bem. Mas Josias, o rei que foi levantado por Deus, ele retirou, ele quebrou, ele destruiu o altar a Moloque, que estava erigido naquele lugar de sacrifício da geração, dos filhos, das filhas, como oferta queimada, em presente doloroso, em oferenda, naquele vale que queimava, que acabava com a saúde dos filhos, que extinguia com a geração que serviria a Deus, onde o próprio Jesus Cristo, ele relata em Mateus capítulo 5, comparando uma situação dessa como o próprio inferno. Então é tempo da gente voltar ao Senhor em arrependimento, para que o Senhor possa resgatar a nossa descendência desse lugar, desse inferno, do inferno da vida de muitos crentes que estão passando tribulações terríveis e não sabe o que é, ainda coloca a culpa em Deus e ainda diz que é deserto. Que deserto é esse que não sai? Deserto é para atravessar, para amadurecer, mas o deserto não é para permanecer vivendo lá. Certamente tem um espírito que não provém de Deus, escondido, oculto, por causa do ídolo que está no coração, abrindo a brecha, para que esse sacrifício a Moloque continue, persevere, e cada tempo e tempo em tempo ele vai recebendo esse sacrifício, e o diabo é tão sagaz que ele faz com que a pessoa acredite que isso não que eu estou falando não é verdade, é mentira, é heresia, para que ele não possa combater esse espírito maligno de muitas pessoas que se dizem de Deus, mas que têm uma vida completamente corrompida. Mas nesses dias Deus está trazendo tudo isso à luz e mostrando, inclusive no nosso meio evangélico, a podridão e o sacrifício dos filhos no envolvimento completo da família, com mortes, com violência, com prostituição, com corrupção, não deixando ficar às escondidas. Então é tempo da gente
vigiar, orar, consagrar a nossa vida, a nossa família e dedicar tempo de qualidade com Deus e com os nossos filhos e filhas na presença de Deus. Muitos vão dizer, mas eu não tenho filho biológico. Mas Deus tem levantado filhos espirituais para vocês cuidarem. E é a mesma situação. Que o Senhor possa, com essa palavra, trazer uma revelação de ânsia, de necessidade de querer aprender mais. Para que nesta semana, começando de hoje, a gente possa ter tempo com o Espírito Santo, se aprofundar mais na palavra, jejuar, buscar de Deus o poder que vem nele, a graça salvífica dele, a misericórdia que não deixa a gente ser consumido, para retirar não somente as nossas mazelas, os nossos pecados, mas destronar esse espírito de Moloque em cada família, em nome de Jesus. Semana que vem, se Deus nos permitir, a gente vai estar trabalhando com essa destronação desse espírito de Moloque novamente. Orem por mim e não deixem de estar atentos com aquilo que Deus está mostrando e vai mostrar para nós, porque os nossos filhos, Senhor, são teus e nós consagramos os nossos filhos a Ti, Senhor. Nós consagramos os nossos filhos a Ti, Senhor. Consagramos nossos filhos a Ti, Senhor. Nesse momento eu coloco um louvor para que a gente possa refletir na palavra. Deixar o Espírito Santo ministrar esse final de live. De Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Ore pelos seus filhos agora, pelos filhos e filhas espirituais, por aqueles que Deus vai mandar para você cuidar como filhos, como filhas. Ore pela sua família nesse momento. Consagra a tua casa novamente ao Senhor. Se separa para adorar o único e verdadeiro Deus. Porque os nossos filhos, a nossa descendência, pertence ao Senhor. Eles são herança do Senhor, presente do céu. Os nossos filhos não são para ser entregues a deuses estranhos, a Moloque. Os nossos filhos não foram dados por Deus para poder serem perdidos e ficarem perdidos no inferno para sempre. Mas antes da fundação do mundo, Deus já tinha separado eles para serem adoradores verdadeiros para sempre. E o Senhor nos colocou nessa missão, uma missão que é um privilégio, poder cuidar da criação que Deus mais ama, poder ensinar aquilo que a gente está recebendo de ensinamento através da palavra para os nossos filhos, para as nossas filhas. Para que nós possamos chegar na eternidade e cumprir a palavra do Senhor
de geração em geração, porque o nosso Deus é um Deus geracional. Um dia para Deus pode ser 1000 anos. Enquanto Jesus não volta, a gente tem um propósito: se livrar de toda a corrupção, de toda a mentira, de todo engano, de toda aliança com as trevas, de todo pacto por envolvimento em busca de dinheiro, de riquezas, para destronar esse ídolo, ou esses ídolos, para retirar os nossos olhos da imoralidade do mundo, porque o inimigo ele se apresenta disfarçado nesses dias, mas Deus traz à luz esse espírito maligno que já caiu por terra para sempre. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. O Senhor possa abençoar e guardar cada família presente, representada por cada pessoa. Cuida-nos e nos abençoa, nos livrando do mal e do maligno para sempre como família, Senhor. E assim te damos graças em nome de Jesus Cristo. Sábado, às 19 horas, nós temos a live da Igreja Missão Apacentar. No domingo, às 18 horas, o culto já está voltando ao normal. A gente está transicionando aqui em Feira, na Bahia. Vai ser às 18 horas o culto presencial da Igreja Missão Apacentar. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe, te guarde, tenha misericórdia de ti, resplandeça a face dele sobre ti, olhe para ti e te dê a paz. Deus abençoe. Que ele me falou, alargue as tendas, o lugar está pequeno para o que eu vou fazer. A minha descendência saberá que nas horas mais difíceis Deus provou. E quando eu não tinha as campinas, nos lugares secos Deus me prosperou. A minha descendência saberá. Glória a Deus. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. Pastor Léo, da pastora Eva e família. Deus abençoe a cada um de vós. Amamos vocês. Paz.